Foi, tá. Foi. Pronto, voltamos, gente. Caiu um poste aqui. Aqui a energia acabou toda e mexeu na nossa internet. A internet móvel não queria entrar e nós tivemos que fazer aqui a gambiarra necessária até conseguir fazer a coisa fluir. Vamos voltar ao nosso assunto aqui? Porque o maligno sabe o que é importante, né, gente? Então preste atenção, o agente de mudança, aquele que faz a escolha de ser um agente de mudança de vida alheia, ele tem isso como regra de vida, ele tem isso como projeto de vida, ele tem isso como chamar. O marido tem que mudar, ou a esposa tem que mudar, os filhos têm que mudar, quem está perto tem que mudar, a força. Por isso, a guerra está sempre às portas dessa casa, dessa família. O modus operandi é, primeiro, ele repara o erro do outro. Segundo, ele se queixa o tempo inteiro do erro do outro. Terceiro, olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiveres medido, vos medirão a vós. O terceiro modus operandi daquele que é agente de mudança de vida do outro é que ele faz julgamento. Ele julga o outro, ele vê o cisco, ele repara o cisco, ele se queixa e aí ele faz um julgamento, como se ele tivesse tudo aquilo que é necessário para tecer o julgamento a respeito do que está acontecendo com o outro. E um dos julgamentos mais claros do agente de mudança de vida alheia é que ele, gente, trabalha também como adivinho. Ele sabe o que o outro pensa, sabe o que o outro sente, sabe por que o outro age, sabe por que o outro faz, sabe por que o outro vive daquele jeito. Ou seja, ele já tem um julgamento, um pré-julgamento apropriado em relação ao outro. Ele está sempre julgando a atitude do outro. Se o outro sorri, ele julga. Se o outro é sério, ele julga. Se o outro fica em silêncio, ele julga. Se o outro fala, ele julga. Se o outro se atrasa, ele julga. Se o outro simplesmente não escutou, ele julga. Se escutou demais, ele julga. Ou seja, ele está sempre julgando o outro. A pessoa que vive perto desse agente de mudança de vida alheia está sempre sendo julgado. Ele repara, se queixa e julga. E sabe de que maneira? Exatamente o que Saul fazia. Lá no capítulo 17, livro de 1 Samuel, quando simplesmente as mulheres entrando na cidade começaram a cantar: Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. A Bíblia diz que a partir daquele instante, ele começou, ou seja, Saul começou a trazer Davi sob suspeita. Então a pessoa que é agente de mudança de vida alheia, o julgamento é baseado na suspeita que ele tem do seu esposo. No julgamento, ou seja, que ele tem a respeito da sua esposa, dos seus filhos. Mas o julgamento é sempre da premissa que está sempre suspeitando a intenção do outro. Você entende o que eu estou dizendo? Olha para você ver que coisa terrível. É ou não é um lugar de inferno, um lugar desse? É ou não é um lugar de guerra? Ele repara, queixa e julga.
traz o outro sempre sob suspeita. Queixa e ele julga. Aí agora eu vou para Romanos capítulo 8. Versículo 33. Ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. É engraçado que o agente de mudança de vida alheia não entende que Deus é quem julga essa pessoa, mas ele não vê desse jeito. O que ele faz? A Bíblia diz aqui: quem tentará acusação contra o eleito de Deus? É Deus quem o justifica. Deus justifica essa pessoa, mas o agente de mudança de vida alheia não o justifica. Pelo contrário, está sempre acusando. Ele primeiro ele repara, depois ele se queixa, depois ele julga e depois ele acusa. Está sempre acusando. A nossa casa não melhora por sua causa. Nós não prosperamos por sua causa. Nós não temos paz por sua causa. Nós não damos certo por sua causa. Os nossos filhos essa aberração por sua causa. Nossos filhos são desobedientes por sua causa. Nossos filhos são por sua causa. Nossos filhos não são estudiosos por sua causa. Ou seja, está sempre com o dedo apontando e acusando. Ele repara, depois ele se queixa, depois ele julga e depois ele acusa. Olha o ambiente que essa pessoa cria, gente. E por último, olha o versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Primeiro ele repara, segundo ele se queixa, terceiro ele julga, quarto ele acusa e quinto ele condena. O Senhor diz claramente: quem nos acusará? É Deus quem justifica. Deus justifica, mas eu não. É porque Deus não está aqui para aguentar essa peste, esse inferno que eu aguento. Oh, Jesus Cristo de Nazaré. Ah, se Deus viesse e morasse com essa peste, com essa coisa ruim. Ah, se Deus tivesse aqui, eu duvido que Deus ia aguentar. É eu que vivo, é eu que durmo com essa peste ruim. É eu que aguento esses meninos ruins, esses empesteados. E aí ele condena a gente. É interessante isso. Isso gera um ambiente tão terrível de... Interessante que Mateus capítulo 12, versículo 25, diz o seguinte: que uma casa dividida contra si mesma não subsiste, cairá e ficará em ruína. Isso traz divisão no meio da família de uma tal forma que é uma guerra diária e constante. E a pessoa chega e diz que é Satanás. Amigo, infelizmente eu estou aqui para defender o capeta dessa história. Uai, bicho, você está defendendo Satanás? Infelizmente vou ter que defender. Porque você traz o inferno para dentro da sua casa. Porque você decidiu que é o agente de mudança de vida alheia. Você faz a escolha, logo a guerra está na sua porta. Diz Juízes 5:8. E é interessante que a Bíblia Sagrada diz o seguinte em Provérbios capítulo 29, Provérbios 29, versículo 1, diz o seguinte: o homem ou a mulher que muitas vezes a outra pessoa repara, se queixa, julga, acusa e condena, ou seja, ele repreende essa pessoa, ele diz: a pessoa que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz. Endurece de tal forma que não haverá cura. Agora o que acontece? É que a pessoa
que é um agente de mudança, que escolhe ser um agente de mudança de vida alheia, ela acha, não sei quem foi que disse para ela, gente, isso é um erro que acomete a grande maioria das famílias que estão em pé de guerra, mas ela, não sei quem botou, de que o falatório dela vai levar o outro à mudança. Ela decidiu que essa pessoa pelo muito e fala reparando, julgando, acusando e condenando. Está diariamente repreendendo o marido como se ele fosse um menino, repreendendo a mulher como se fosse uma criança, repreendendo filhos que já são maiores de idade como se fossem menininhos. Isso vai endurecer essa pessoa de tal maneira que não haverá cura para a sua relação. Olha a seriedade disso. Mas você fala, bispo, tudo bem, você trouxe a parafernália do problema. Você mostrou que logo a guerra está às portas, porque o agente de mudança de vida alheia gera inimizade dentro da própria casa. Os inimigos são da própria casa, que ele repara, se queixa, e ele realmente julga, acusa e condena, e está sempre repreendendo. Tudo bem. Como é que conserta isso? Ah, meu amigo, você me perdoe, mas eu vou lhe dar um remédio amargo. E eu vou ser muito claro com você nessa noite. O único remédio que muda isto, você não vai gostar. Agente de mudança de vida alheia. Eu sei que você acredita que a palavra de Deus está errada no tocante a isso. Porque na hora que eu te mostrar o princípio, você vai falar, Deus está errado. A Bíblia não está certa. Só que eu quero lhe dizer que cada um dos mandamentos foi plenamente testados. E quem se atreveu a andar neles, viu que dá certo. Ou seja, o único jeito de você ver mudança na vida do outro é fazendo exatamente o que está escrito aqui. É bebendo esse remédio. Olha o que está aqui. Agora lá vai o antibiótico. E o antibiótico que nós vamos dar agora é uma benzetacil. 2 milhões. Aquela benzetacil que aplicou, a perna endurece na hora. De tão doído que é. Quer ver a mudança na vida do outro? Quer ver? Então eu vou te dar um macete agora. Andrine, quer ver a mudança na vida do outro? Quer ver, Lucas? Então você vai ver o remédio agora. 1 Pedro, capítulo 3. Aqui ele fala das mulheres, mas é gênero, homem e mulher. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita aos seus próprios maridos. Agora o que está escrito aqui. Para que também um deles não obedeça de vida, sempre está acusando o outro, dizendo que ele não anda na palavra, que nem crente ele é. Eu já ouvi um punhado de pai falar assim, aquele menino está endemoniado, porque o filho resolveu bater de frente com esse pai e não aceitar aquilo que ele diz, que é terrível. Mas ele diz aqui, se algum deles, se o filho não obedece à palavra, se o seu marido não obedece à palavra como está escrito e não como você pensa, se a tua esposa não obedece à palavra como está escrito e não como achas, se os seus pais não obedecem à palavra, ele diz, pelo seu procedimento, ele será ganho sem palavra. Agora eu quero ver. Aí lascou-se.
bispo, isso não dá certo. É porque você não conhece a peste lá de casa. Você está querendo dizer que aquele menino, que aquele marido que vive lá em casa, que aquela esposa, que aqueles pais que não obedecem à palavra de Deus, que não se enquadram, que eu estou lutando pela mudança dele faz tempo, que eu estou exigindo, implorando, pedindo, já jejuei, já paguei o preço, já fiz campanha, já intercedi, fiz tudo que foi pedido para ver a mudança nele, nela ou neles, mas nada funcionou. Você está querendo dizer que a palavra de Deus diz: ora, se algum deles não obedece à palavra, seja ganho sem nenhuma palavra, observando o vosso procedimento exatamente. Sabe como é que a Bíblia está dizendo aqui, para trocar em miúdos, pastor Lucas? Que se você quer a mudança da sua esposa Jéssica, a mudança vai acontecer porque ela vai começar a observar o seu procedimento, ou seja, a mudança começa contigo. A mudança começa comigo, a mudança começa com você. O que ele está dizendo? Que o nosso procedimento fala mais alto que a nossa reparação, fala mais alto que as nossas queixas, fala mais alto que as nossas acusações, fala mais alto que as nossas condenações, nossas repreensões, as nossas repreensões, a nossa reparação, as nossas queixas, o nosso julgamento, a nossa acusação, a nossa condenação e a nossa repreensão só geram endurecimento no coração do outro em relação a nós. Os seus filhos vão endurecer contra ti, e eles não vão te ouvir mais. A sua filha vai te enfrentar, meu irmão, porque ela está endurecida de tanto que você já repreendeu ela. Mas a sua repreensão é baseada em quê? Na reparação do cisco, quando você não vê a trave do próprio olho. Nas queixas, porque você nunca vê as coisas boas que ela faz. No julgamento, porque você duvida das intenções interior dela. Nas acusações, mas você nunca absolve, ela não tem parte boa. Na condenação, porque na verdade ela é endiabrada. Mas a Bíblia está dizendo aqui, em 1 Pedro, que esta pessoa, que o seu filho, que a sua filha, ou seu pai ou a sua mãe, ou seu marido ou a sua esposa, eles serão ganhos sem palavras, observando o seu comportamento. Ou seja, nós voltamos no que Jesus disse: eu tenho que tirar a trave do meu olho para depois começar a olhar o cisco no olho do outro. E é interessante que ele diz aqui, olha: também se algum deles, seja o marido, seja a esposa, seja o filho, seja a filha, seja os pais, sejam ganhos sem nenhuma palavra, mas observando o seu procedimento, considerando a sua vida de temor. E é engraçado que ele fala de temor aqui, sabe por quê? Porque aquele que aquele que se queixa, aquele que julga, aquele que acusa, aquele que condena, não tem temor nenhum. Rapaz, libera a metralhadora e sai falando coisas que não tem lógica. O xingamento, as coisas que ele diz, as coisas que ela diz, a pessoa não tem peso nenhum, não tem filtro nenhum. Por que você xingou essa pessoa desse jeito? Por que você amaldiçoou desse jeito? Porque ele me provocou. Ou seja, o outro continua errado. Aí ele continua dizendo que os enfeites do homem
e da mulher não seja os atavios exterior, como frisado o cabelo, as finas joias, mas umas vestes limpas. E ele continua: mas o homem coberto do coração no incorruptível, de traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Agora, sabe o que está acontecendo aqui? Que o agente de mudança de vida alheia, eu estou aqui falando com você. Você sabe que a Bíblia tem razão, mas você está dizendo isso não funciona. Então, infelizmente, eu vou voltar lá em Juízes capítulo 5, verso 8. Israel fazia escolhas ruins e a guerra logo estava na sua porta. Você continua fazendo escolha ruim, de que você é o agente de transformação da vida do outro. Esse é o seu chamado. E você não está vendo que você inferniza a vida do outro e é infernizado. Porque o outro já está endurecido e não vai ceder para o seu falatório, para as suas acusações, para o seu julgamento, para a sua condenação. Ele não vai ceder. E infelizmente vai chegar uma hora que o filho vai embora, você vai perder seus filhos, ou que a esposa vai embora, ou o marido vai embora, e você vai continuar a mesma pessoa, que é um agente de transformação de vida alheia. Mas nessa noite tem uma saída. E o remédio é amargo. Ó. Tem que parar de falar. O seu falatório fará essa pessoa endurecer. Aí tem gente que fala assim: a partir de hoje eu não vou falar mais nada. Mas com o coração errado, com o princípio errado. Sabe por quê? Ele para de falar não porque ele entendeu o princípio. Mas fala: então tudo bem, vou fazer o que Deus está mandando, fazer a vontade de Deus. Só que não fala, mas aí vai explodir. Por quê? Porque você não fala, não por causa do princípio, mas por causa da lei. Porque você não vê isso como um princípio que te orienta, que te desafia para a mudança, mas você vê como uma lei que te enquadra, uma lei que te trava. E nessa lei você fala: eu vou parar de falar, mas daqui a um pouco está com gastrite porque não fala, está com úlcera porque não fala, está deprimido porque não fala, e quando fala explode. Aí xinga, aí ataca de novo, aí se queixa, aí reclama, aí julga, aí condena, e o inferno desce. Eu não estou falando, querido, isso aqui, esse texto aqui não é, e eu estou falando desse assunto não é para te condenar, é para cair a ficha, que do seu jeito não funciona. A Bíblia, olha o tanto de texto que eu li aqui. Isso não funciona. Esse método que você desenhou, ele não funciona. Ele vai te fará perder. Fará você perder sua casa, sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa. Rapaz, tem 10 anos que você está nisso. Você não caiu a ficha ainda não? Tem 15 anos que você está nisso. Tem 5 anos. Tem 20 anos, você ainda não caiu a ficha que isso não funciona? Você viu seus pais repetirem, você não viu que isso não funciona? E a Bíblia diz aqui: se ele não obedece à palavra, será ganho sem palavra, observando o seu procedimento. Então, ao invés de você ficar no falatório, centra a força na sua própria mudança. Coloque a sua força na sua própria transformação. Seja o agente de transformação da sua própria vida.
Seja o agente de transformação da sua maneira de falar, de ver, de enxergar, de sentir. Amigo, o seu marido é um problema de Deus, não seu. A sua esposa hoje é um problema de Deus e não seu. Os seus filhos é um problema de Deus e não seu. A Bíblia diz claramente no livro de 1 Coríntios que de Deus nós somos cooperadores e não atrapalhadores. E nós cooperamos quando eu entendo que o meu filho, que a minha filha, que a minha esposa, que eu sou um problema de Deus e que eu centro a minha força na transformação da minha vida. E a transformação que Deus está fazendo, como o pastor Lucas disse aqui, vai constranger o outro a mudar junto. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Isso é maravilhoso. E é interessante que, como eu vivo comigo mesmo, 24 horas por dia, por isso que é interessante, e é engraçado que o pessoal da televisão gosta de falar, você tem que ser você mesmo. Uai, tem jeito de eu ser outra pessoa? Eu posso imitar o outro, mas eu não sou o outro. Então, como eu vou ser eu mesmo, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim, então eu vou centrar a força em mim. 24 horas eu vejo onde está meus atos falhos, minhas ações de falha, e vou consertando. Eu vou reparar nos meus erros. E se eu tiver que fazer queixa, falar, rapaz, eu fiz errado, vou queixar de mim mesmo, vou fazer meu próprio julgamento. E é engraçado que eu não vou ficar me acusando nem me condenando, porque eu não sou maluco, não sou doido, se eu estou no processo de transformação. E você vai ver, vou encerrar com isso aqui. Também se alguém não obedece à palavra, seja seu marido, seja sua esposa, seja os seus filhos, seja os seus pais. Se eles não obedecem à palavra, eles serão ganhos sem palavra, observando o meu e o seu honesto e justo procedimento. Vai observar as transformações que Deus tem feito em mim. As mudanças que Deus tem feito em mim. E essas mudanças geram o constrangimento, porque o Espírito Santo garante isso. Confie em Deus. Centre em você mesmo. Para de trazer o inferno para sua casa. Faça a escolha certa. Juízes 5:8. E esta pessoa fez a escolha errada e a guerra estava na sua porta. Mas a partir de hoje ela fez a escolha certa. Logo a paz estará na sua casa, estará no seu interior. Entende o que eu estou lhe dizendo? Eu sou agente de transformação da minha própria vida. Em primeiro lugar. E quando a transformação me alcança, outras pessoas pedem ajuda e a gente ajuda ela a enxergar. Não acusando, não condenando, nem queixando, reparando. Não, nem condenando. Mas ajudando ela a se ver, se enxergar. E aí ela quer as mudanças que Deus tem para fazer. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua face. Pai, a Tua palavra, e de fato ela não volta vazia. Essa guerra, meu Pai, tem destruído os lares. E agora mais do que nunca, no meio desse momento, em que as famílias estão tendo que conviver mais, essa guerra está às portas, mas não só às portas, mas dentro da casa. Mas faça com que possamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento e enxergar o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está falando. O quanto é difícil, meu Pai,
para o Senhor ver que este lar cristão, que esse lar na sua presença, está sendo disseminado, dividido, à beira da destruição, porque um ou outro, ou todos, decidiram ser o agente de transformação da vida alheia, da vida do outro. Mas nenhum dentro dessa casa cai em si para dizer: eu preciso ser o agente de transformação da minha própria vida. Eu vou reparar primeiro na minha trave, nos meus erros, nas minhas falhas, nos meus fracassos. E quando acontecer essas mudanças, o Senhor garante claramente que o Senhor vai despertar o olhar do esposo para ver a esposa, ver o comportamento dela. O seu espírito entra e desperta. Quando ela vê a transformação na vida do marido, o seu espírito desperta a mulher. Quando vê a transformação na vida dos pais, o seu espírito desperta os filhos para as mudanças que está acontecendo na vida. Quando o filho muda, Senhor, o seu espírito desperta o coração dos pais para ver a mudança, e essa pessoa é constrangida a seguir os passos e mudar também. Mas uma boa parte que está me ouvindo não acredita nessa verdade, Deus, e não toma ela para si, e por isso o inferno vai continuar batendo a porta. E essa é uma guerra que não tem como vencer, porque para vencer tem que tomar esse remédio, esse antibiótico, a Deus, que é ganhar a outra pessoa sem falar e acreditando que o Senhor vai despertar essa pessoa para ver o procedimento novo que está alcançando a própria vida, a minha própria vida, ou a vida dessa pessoa que outrora reparava, queixava, julgava, acusava, condenava e repreendia. Por isso, Espírito Santo, de todo o meu coração eu lhe peço: ajuda-nos nessa guerra, ajuda-nos nessa batalha, ajuda-nos a vencê-la, ó Deus. É isto que eu te peço, de todo o coração, em nome de Jesus. Amém? Espero que Deus tenha falado com você. Espero que Deus tenha despertado o seu espírito. Ouça, seu marido não é o seu inimigo. Sua esposa não é a sua inimiga. Seus filhos não são seus inimigos. Seus pais não são seu inimigo. O inimigo está de fora, fazendo você acreditar que eles são seus inimigos e que eles não mudam porque são birrentos. Não. Escuta, Juízes 3, 1 e 2 e 3 diz o seguinte: que o Senhor deixa alguns adversários nas nossas vidas para nos ensinar a guerra. E às vezes Deus não muda o seu marido para me ensinar a fazer a guerra certa. E a guerra certa em relação ao marido é: eu vou ganhá-lo sem palavra, acreditando que o Espírito Santo vai despertar nele para mudança ao ver o meu procedimento. Lembrando que quarta-feira, campanha de portas abertas. Segundo dia, quem começou não pode parar e tem que acrescentar. Nós estamos em guerra, em batalha. Todas as pessoas que estão aqui me ouvindo agora, você não tem outro compromisso. Ah, bicho, eu estava estudando. Eu também estava, mas eu estou de férias agora, viu, gente? Já passei direto, não fiquei de recuperação não, viu? Graças a Deus. Na faculdade. Estou entrando agora para o 6º semestre agora. Final de julho eu vou para o 6º semestre. Olha, já foi. Então, você não está estudando, então você tem que estar quarta-feira. E sábado, nós teremos um louvorzão muito abençoado. E também domingo às 18 horas. E agora eu quero ler aqui me entregaram aqui uma lista.
Tem uns pedidos de oração aqui. Mas olha o que está escrito aqui, Ananda Silva. A Ananda Silva é a Amanda, sabia? A Maiane Santos, o Miller Carvalho, a Luma Souza. A Luma é nova aqui. Deus abençoe você, Luma. Obrigado por estar nos assistindo. Eliane Virgens. Franci Lima. Franci Lima, sabia que é lá de Rio Grande do Norte? Mossoró. Mossoró é terra do sal. Você lá, vai lá e tudo e vê aquele monte de sal. Ou seja, coisa de sal naquela região. Adriana Soares. Tia de Miller. Deus abençoe, Adriana. Cleison Oliveira. Rosilene Estelitana, Rosinha, Jéssica Batista, Deusdete, o Orlando, Anice Alves, a Clau Ribeiro, Glaucimara, Deus abençoe você, seu esposo, seus filhos, a Nádia, a Rúbia, a Edjane Mota. Edjane, a sua cura já está liberada. Ontem nós oramos muito por você. Essa semana, minha amiga, ó, chega, viu? Chega de enfermidade, chega. Está determinado. Danilo Passos, João Jovita, lá de Goiânia. Prazer imenso, João. Deus abençoe você, amigo. Prazer falar contigo. Kelly Souza, Deus abençoe, Kelly. Jéssica Machado, Jerônimo, Mateus Siriaco. Iris Paula, minha irmã, Deus abençoe, lá de Goiânia. Mari Bispo, olha aí, já é ungido, já bispo não é coisa ali, né? Rejane Gomes, a Luciana. Laura de Celso, lá de Franca. Laurinha, prazer imenso falar com você. Outro dia eu quero contar uma história que aconteceu comigo, Cleude, a Laura e o Celso, esposo dela. Ela não sabe o que aconteceu, mas eu me lembro. Você não tem noção, Laura, o quanto você me abençoou determinada vez, que você não sabe disso, mas domingo que vem, se der, eu quero contar. Eu quero que você assista, ou quarta-feira. Quero contar esse testemunho, o quanto você me abençoou e você nem sabe que me abençoou. O Tássio, apareceu, né, seu Tássio? A Nete Santos, sobrinha de Jerônimo, Deus abençoe. A Naildo Correia, a Maria Helena de Paula, minha irmã, Deus abençoe. O Zé de Dunga, a Franci Lima, repetiu aqui, né? A Vânia Sampaio. E também o Ailton, a Raquel, o Antônio, que é o Toninho. Cleudia Fernandes é a Fernandinha lá de casa, né? Eu chamo a Cleudia de Fernandinha. Chamo ela de Cleudinha e de Fernandinha. Beijo, querida. Araci, seu Carlos, a Márcia Rodrigues, Rizomar, Daniela Sena, Letícia Conceição. Deus abençoe, Leticinha. Cantamos parabéns para você outro dia, viu? Mara, Eunice, Ceia, Alaor, Antônio Falcão, Guiomar Carvalho, Deus abençoe, viu? Maír Guedes, meu cunhado, Lucilene, Virgínia, Fátima Fonseca, Fátima está firme, Deus abençoe, Fátima, Conceição Carvalho, Cecinha, né? Rômulo Ferreira, Deus abençoe, Rômulo, Lázaro Divino, lá de Goiânia, Deus abençoe, ó. Landa e Anda Pimentel, Rejane Gomes, já repeti aqui, Marijara Figueiredo, Bárbara Cardoso, Kate Cardoso, Elton Silva, Sandro Souza, Adailson Moura, Deus abençoe, Júlia e Jorge, dupla sertaneja, a Meire, Jairo Reis, Fernanda Fernandes, Mary Bispo, já falei de novo, né? Jeane Santos, Deus abençoe, Janinha. Dilene Cássia, pastora Eura, Deus abençoe. Paula Trindade, que coisa, né? Espera aqui. Pronto. Precisamos orar pelo Anderson Nogueira, que sofreu um acidente de moto, estado grave. Suzana Adriana, Tânia Regina, irmãos, libertação. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora pela Anderson Nogueira, que sofreu um acidente de moto, que está muito doente, que o seu espírito possa encontrá-lo e restaurá-lo agora, Pai. Envia o teu anjo, em nome de Jesus. Abençoa também a Suzana, a Adriana, a senhora a Tânia, a Regina e seus irmãos, que haja libertação total naquela casa. E eu oro ainda por aquelas pessoas que estão no processo de Covid, que está no final, que esta semana, Senhor, segunda-feira, todos, a Claudice, todos fiquem totalmente livres. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Nós vamos terminar a nossa reunião, eu quero orar por você. Obrigado pela sua presença na nossa live, que o Todo-Poderoso abençoe você. Pai Santo, que a nossa segunda
terça e quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. Cada dia, cada hora, sejamos abençoados. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre e que nós possamos ser agente de transformação das nossas próprias vidas. De tal forma, de tal maneira que as pessoas verão, através do seu Espírito, serão despertados, ó Deus, para olhar pelo nosso justo comportamento e desejarão essa mudança que Deus tem feito. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor possa guardar cada irmão, cada irmã, livrar de todo mal, livra da Covid, mas abençoa na área financeira, faça eles prosperarem em nome de Jesus. E olha, lembrando que nós estamos nesta semana, essa semana termina já aqui as salas novas de escritório, e onde vai ser a rádio. Nós precisamos adquirir todo o material da nossa rádio. Nós já fizemos um pré-orçamento básico, por causa de toda a aparelhagem, tudo que vai ficar lá na sala e tudo mais, é em torno de 15 mil reais. Bispo, mas é muito dinheiro, eu sei, mas só que aquele detalhe, como nós fizemos aqui, cada uma oferta de uma parte, outra de outra, daqui um pouco nós compramos todo o material e pagamos, ok? Vamos cantar um parabéns então para o Ailton? Ailton e Márcia, tem isso ainda? Tem, não tem? Então vamos lá. Vamos lá, por favor, pastor Lucas. E parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida e parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Márcia. Viva! Viva o Ailton. Viva! O sobrenome do Ailton é qual? Rodrigues. E a Márcia é Rodrigues também. É irmãos e não sabia. Mas são irmãos em Cristo, né? Senhor, eu quero abençoar a vida de Márcia, a vida de Ailton. Que o processo que o Senhor começou na vida deles, o Senhor há de terminar. Abençoe com toda sorte de bênção. Que seja um ano que começou essa semana maravilhoso, na unção, na graça e na vida do teu doce Espírito. E os abençoe em todas as áreas de suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, beijo, Deus abençoe você e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.